Assim, Guilherme, dá pra acender a luz, fica melhor. Aí? Tá. Com certeza. Não, isso aí é do... Não, ali, ó. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Essa chuvinha, né? Essa música tranquila. A gente é conduzido por um nível de consciência mais sereno, mais, talvez, desperto, né? E hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre um tema que pede isso. Pede serenidade e principalmente pede que a gente esteja num plano de consciência um pouco mais desperto, um pouco mais propenso a estar em comunhão com Deus. No dia de hoje a gente vai falar sobre o fortalecimento através da fé e pela fé. E o fortalecimento da nossa fé. E aí a gente, nos últimos tempos, se teve uma coisa que nos foi testada, foi a nossa fé, né? Nos últimos anos aí, a gente perdeu milhares de pessoas, dezenas de amigos, aqui na casa perdemos trabalhadores, né? A gente foi privado de muitas coisas, a gente foi privado disso aqui, dessa reunião, de estarmos aqui reunidos para falar de Jesus, para falar de amor, para falar de espiritismo. A gente foi privado de uma série de coisas, teve a nossa fé testada à exaustão. E durante esse tempo, muitas vezes, foi a fé, e somente ela que nos sustentou para que a gente não... A minha mãe usa a palavra espirocar. Fulano espirocou, né? Às vezes o fulano é filho dela. Mas durante esse período, muitas vezes foi a fé, né? Que nos ajudou nos momentos mais difíceis. E aí, a gente, ao longo do tempo, foi confundindo fé com crença, fé com religião, né? E por N fatores sociais, fatores antropológicos, a gente foi confundindo fé com crença, fé com religião, fé com formato de religião, né? Então a gente costuma dizer assim para a pessoa: qual fé tu professa? Né? Quando na verdade a gente quer perguntar qual a religião que aquela pessoa pratica ou segue. E aí hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão para que a gente olhe fé como um atributo do Espírito, um pouco mais amplo no conceito do que apenas essa ou aquela religião, sobre acreditar ou não, né? Porque eu acho que se vocês estão aqui, a gente já passou dessa etapa do acreditar, né? A gente já passou dessa discussão que é por vezes até infantil, né? Eu acredito, não acredito, mas tu tá aqui no centro espírita, vivente, né? Tu tem que te perguntar se tu acredita em outras coisas, né? Se tu acredita em fluido, em reencarnação, mas o fato de acreditar em Deus é um pressuposto, né? Então, a gente passou dessa fase. A gente já consegue entender que fé é mais do que acreditar ou não. E aí a gente vai estudar, quando a gente evolui na senda do progresso rumo à perfeição, a gente vai evoluindo, né? A gente começa então lá no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, até que então a gente chega no reino hominal, né? Onde a gente é um ser humano, um espírito individualizado. Quem ficou com curiosidade aí para saber desses reinos que eu estou falando, dia 23, né? Às 2 horas aqui. Então a gente vai evoluindo, e quando a gente se torna um espírito individualizado, um ser,
a gente é dotado de algumas coisas para que a gente possa, então, ir evoluindo e se desenvolvendo. E duas dessas coisas são a nossa inteligência, a nossa razão, e a fé. Né? Então, a fé é um atributo, é uma potência inata do ser que nós somos. Né? Então, é muito mais do que religião. Porque a fé existe antes da religião. Né? Assim como o cristianismo existe antes do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, porque o Cristo abarca todas essas coisas, a fé também existe antes da religião, antes da manifestação religiosa, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. E aí, ao longo do tempo, a gente trouxe essa tradução que é mais para o grego da palavra fé vinculada à crença, a acreditar. Mas se a gente for visitar um pouco mais a fundo, por exemplo, no hebraico, que era a língua de origem dos primeiros escritos cristãos, minha sogra odeia quando eu começo com essa história de hebraico, grego. A gente vai perceber que a palavra fé ela se remete à fidelidade. E com fidelidade, a gente precisa pensar em relacionamento. E aí, não é um relacionamento banal, muitas vezes, que temos uns com os outros. Né? Não é um relacionamento de igual para igual. Então, eu aqui, nesse momento, estou me relacionando com vocês através da palavra de igual para igual. Nós somos todos filhos de Deus, seres ainda imperfeitos, que erram, que acertam, que amam, que odeiam, que têm as suas paixões, os seus desejos, os seus anseios. Nós somos todos iguais. Mas quando a gente fala de fé, a gente está falando de um relacionamento de um nível superior, que é o nosso relacionamento com Deus. E aí, a coisa muda de figura. Porque não são dois seres relativos se relacionando. É um ser relativo, que sou eu, e um ser absoluto, que é Deus. Então, como é que eu vou negociar? Como é que eu vou tentar enrolar? Como é que eu vou tentar medir forças, medir potências com um ser que é absoluto? Quando alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, às vezes a gente finge que não vê, né? Às vezes a gente vê a mensagem e esquece de responder, Danilo. Eu vi a tua mensagem e agora que eu tô falando isso, eu lembrei, não respondi o Danilo. Não. Com Deus não tem como. Porque Ele conhece a profundidade das nossas ideias, dos nossos pensamentos. O maior e mais profundo dos teus medos, Deus conhece. Aquele defeito, aquela vozinha que tu tem dentro da tua cabeça, que tu tenta esconder de todo mundo, de Deus não dá para esconder. Tem um salmo muito bonito, que eu não vou lembrar o número agora, em que Davi escreve: pois tu é Deus, tu me conheces, sonda todos os meus pensamentos. Ou seja, Deus é e em tudo está. Então, é um relacionamento que sempre que há um problema, ele tem origem do lado de cá. Porque é Deus, né? Então, eu conheço uma pessoa muito próxima a mim. Eu não vou falar que a gente mora no mesmo apartamento, para não ficar muito na cara. Mas é uma pessoa que nos últimos tempos ela passou por alguns desafios. E um dia ela me disse que o relacionamento dela com Deus estava estremecido. E aí eu disse para ela: a culpa é tua, com certeza. Porque de Deus eu sei que não é.
Mas o que leva o nosso relacionamento com Deus a estar estremecido, a estar em conflito? São os percalços da vida, são as dores do caminho. E não há fé no mundo que te impeça de passar por uma dor. Se eu viesse aqui para frente, convidar todos vocês, dizendo, venham para o grupo de estudo dia 23, que a partir do momento que vocês entrarem no grupo de estudo, toda a dor vai cessar. Se eu dissesse isso para vocês, primeiro eu seria um mentiroso. E segundo, eu seria um irresponsável. Porque eu estaria dizendo para vocês uma coisa que não está escrita em lugar nenhum, de livro nenhum. Porque não é verdade. Fé nenhuma, fé religiosa nenhuma, cessa dor. Evita problema, evita perda, evita uma doença, evita uma crise financeira, uma crise social, um problema no teu casamento. Mas uma fé nos conceitos mais amplos e mais elevados, que é o que eu quero trazer hoje para vocês, evita sofrimento. E a gente precisa separar dor e sofrimento. Porque a dor é inerente do plano em que nós estamos. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, que ainda é um mundo imperfeito. Convivemos com pessoas imperfeitas. Somos seres imperfeitos. A dor, o problema, a dificuldade, ela é da natureza do plano em que habitamos. Mas uma fé que excede o âmbito religioso, que excede as paredes desse centro espírita, ela nos ajuda a evitarmos o sofrimento. Porque ela nos entrega uma capacidade de ver a vida que é mais ampla. Ela nos dá força, ela nos dá capacidade maior de comprometimento com a existência. E aí, o Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, vai dizer que a fé inabalável não é essas fé de meia tigela, a fé inabalável é somente a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E quando ele fala isso, ele não quer dizer enfrentar a razão com uma fé que olha para a ciência e diz, isso não existe. Não, não é enfrentar de combate com a razão. É uma fé que pode encarar a verdade, olhar ela nos olhos, olhar para a razão nos olhos e encará-la, dizendo, eu estou pronto. Vamos pegar o exemplo mais elevado que a gente tem. Jesus, o Cristo. Espírito puro. Já não mais sujeito à reencarnação, ou seja, não precisava ter reencarnado. É puro, é perfeito. Mas ele reencarna entre nós para trazer os seus ensinamentos de uma maneira mais factível. E em nenhum momento a fé dele foi abalada. E Jesus em nenhum momento deixou de encarar os problemas e as dores do caminho. Jamais deixou de encarar, e podia, né? Quando os soldados chegam para prendê-lo,
Ele, com um estalar de dedos, podia ter transformado o soldado em borboleta. Mas não, ele encara a razão, a sociedade, com uma fé que é inabalável. A fé inabalável, ela nos conduz à clareza. Não é ausência de dor, mas é na dor força suficiente para enfrentá-la. É na dor e entendimento suficiente para abraçá-lo e seguir. Porque essa é a grande mecânica do universo. É seguir em frente. Nós temos um destino, todos nós. Fomos criados simples e ignorantes por Deus, destinados à perfeição. O que mede encarnação após encarnação, se fomos bem-sucedidos ou não, é a nossa capacidade de transpor as barreiras e seguir em frente. E talvez, e aí vem uma das coisas mais bonitas do Espiritismo. Porque talvez seja o Espiritismo uma das poucas fé religiosas que consola, explicando que nada termina aqui. Eu não tenho uma experiência em outra religião, como eu sei que é o caso da maioria aqui. A minha experiência foi sempre espírita. Mas que outra crença religiosa consola uma mãe que perdeu um filho? Sem ser essa que diz, olha, o teu filho é um espírito imortal. O que ele fez é uma passagem até para um lugar melhor. A gente costuma dizer, né, quando alguém desencarna, né, que fez a passagem para um lugar melhor. Até porque achar um lugar pior que aqui também. Que doutrina é essa que consola, que esquenta o coração e ao mesmo tempo é forte o suficiente para encarar a razão? Veja, eu citei um exemplo, dois, eu poderia ficar aqui umas 30 horas só citando exemplos, citando casos, para exemplificar que ter fé não é ausência de problemas. E para usar uma frase bem clichê, que os meus amigos evangélicos gostam muito de usar: não mostre para Deus os teus problemas, o tamanho dos teus problemas. Mostre aos teus problemas o tamanho do teu Deus. Essa é uma frase bem clichê que deve ter umas 30 músicas. Mas faz muito sentido. Porque estamos falando de relacionamento com Deus. Não é dizer, Deus, por que tu me abandonou? É dizer, Deus, eu sei que tu tem forças para me sustentar, para me erguer, para me manter de pé. É em todos os momentos da vida ter a ciência. E aí a gente não está falando de crença. A gente está falando de saber. E eu vou até trazer um trechinho lá do livro Consolador, na questão 354, onde o Emmanuel vai nos trazer, através da psicografia do Chico,
um conceito sobre essa fé que eu estou falando. Não é uma fé que crê, que acredita, é uma fé que sabe. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir essa fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, e sim afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pelo sentimento. Não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pelo sentimento. É uma crença, como eu falei anteriormente. Agora parou. É uma crença que excede essas paredes, que excede a minha fala, que excede qualquer livro que a gente traga aqui, porque é uma fé que sabe que existe um Deus que não vai deixar a gente na mão. Sabe quando uma criança está aprendendo a caminhar? A criança expressa uma fé muito semelhante a essa. Que a gente coloca a criança, de um lado da sala, fica um outro adulto fazendo tudo que é coisa para chamar a atenção da criança. É um psicopata, E o outro adulto, dotado de toda a responsabilidade do mundo, solta a criança, que não sabe caminhar. E a criança dotada de uma fé inabalável, ela vai. Porque na mente da criança não passa a mais remota ideia de que alguém possa deixá-la cair. Ela sabe que alguém vai segurá-la. Essa é a fé que excede a explicação dos homens, porque ela toca a razão de Deus. É uma fé onde eu sei que Deus não vai me deixar cair. E aí, a gente repete muitas vezes, estamos aqui para evoluir, eu quero ser um homem de bem. Pois bem, vamos então ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos caracterizam o homem de bem. E um dos itens sobre o que é ser um homem de bem está escrito: o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada, não é um nada com asterisco, com as letras miúdas embaixo. É nada, nada. Nada acontece sem a sua permissão. E esse homem de bem se submete à vontade de Deus em todas as coisas. Tem fé no futuro. Razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todos os vícios da vida, todas as dores, todas as decepções, todas as lágrimas são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então, se vocês achavam que eu estava falando bobagem até agora, vocês viram, não, está escrito aqui mesmo. Eu não estou ficando doido. Ter fé em Deus é acreditar sem ressalvas. Sabe quando a gente diz assim, entrega nas mãos de Deus? A gente poderia dizer entrega em Deus, porque Deus em tudo está. Não há um lugar que eu toque, que eu olhe, que eu sinta, que eu veja, que não seja a manifestação da justiça de Deus.
Loucura isso, né? Eu pensei em falar essa frase e eu pensei, não, vai ficar um pouco demais. Mas é a verdade, Alan. Deus em tudo está e a sua justiça, a sua bondade, o seu amor em tudo alcança. Eu sei que eu me passei um pouquinho hoje, mas é que o que foi dito precisava ser dito. E que se alguma dessas palavras tocou o coração de alguém aqui hoje, que você possa no dia de amanhã, quando algo der errado, quando uma dor tocar o teu coração, uma lembrança triste tocar o teu sentimento, que tu possa saber que Deus em tudo está. Certo? Muito obrigado, meus amigos.